Você é o tipo de pessoa que logo após de muitas refeições se sente inchado, tem um desconforto abdominal grande, tem um episódio considerável de flatulência, não se sente bem em geral? Eu tenho uma coisa para te contar. Isso não é normal e não é comum. No vídeo de hoje eu vou explorar com vocês sobre as enzimas digestivas e o papel que elas têm em todo esse episódio de desconforto abdominal. Hey, gente! Eu sou a Thalita Carvalho, nutricionista da Longevidade. E vamos lá! Muitas pessoas associam esses episódios de inchaço, desconforto abdominal com uma intolerância a glúten ou a lactose, algo relacionado com isso. Eu já comentei um pouco sobre isso quando eu falei sobre o Low FODMAP. Nesse vídeo eu venho explicar que muitas vezes esse não é o caso de muitas pessoas. Então, por ser uma certa moda na parte da alimentação, qualquer desconforto, retirar o glúten e a lactose, muitas pessoas não têm algo verdadeiramente eficiente. E onde que as enzimas digestivas entram nesse processo? O nosso corpo naturalmente produz diversas enzimas para quebrar os alimentos. Então, existem 3 grupos principais, que são as proteases, que quebram as proteínas, os aminoácidos, tem as lipases, que quebram os lipídios, as gorduras, em cadeias menores, e tem as amilases, que quebram os carboidratos e tornam eles em açúcares. Apesar desses 3 grandes grupos que eu falei para vocês, nós temos a produção de diversos tipos de enzimas. Então, por exemplo, nós produzimos, por natureza, a lactase para quebrar a lactose. A partir do momento que a diminuição da produção da lactase acontece, isso acontece com muitas pessoas, o consumo de alimentos com lactose acaba prejudicando a nossa saúde intestinal. Então, muitas pessoas sentem o tal do desconforto, muitas pessoas sentem a necessidade de ir direto ao banheiro e a mucosa intestinal acaba sendo prejudicada com isso, então tem uma inflamação da mucosa intestinal e a absorção não só dos nutrientes do leite, mas também de diversos outros nutrientes acaba sendo prejudicado pela irritação da mucosa. Então isso é algo alarmante. E onde que a enzima digestiva entra exatamente nessa equação? Como eu já disse, a intolerância a glúten e lactose está extremamente em alta, mas muitas pessoas possuem uma intolerância ou uma sensibilidade a diversos outros alimentos. Então, isso é algo que muitas vezes não é explorado, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conseguem identificar qual alimento exatamente está gerando esse gatilho. Então, a ingestão das enzimas digestivas auxiliam muito nesse processo digestivo. Ela entra como um boost, ela vai auxiliar na quebra desses alimentos, fazendo com que chegue muito digerido no trato gastrointestinal, diminuindo a sensação de desconforto abdominal e auxiliando no processo de absorção de diversos tipos de nutrientes que são essenciais para o nosso organismo. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm um estilo de vida saudável, consomem muito bem diversos tipos de alimentos, mas têm essa certa resistência a algum grupo de alimento, por exemplo. Então, tudo isso prejudica de forma global na absorção de nutrientes. A enzima digestiva, ela vem realmente para auxiliar tudo isso. A única contraindicação que existe é caso você tenha alguma alergia comprovada a alguma dessas enzimas. Isso é realmente muito raro. Será que é recomendado para todas as pessoas? Não existe uma necessidade para todas as pessoas. Eu acho que essa é a resposta certa. Então, se você é uma pessoa que tem uma boa digestão, não tem desconforto abdominal, não é necessário que você consuma de forma periódica. Mas se for o caso de você consumir
uma refeição mais esporádica, mais pesada, por exemplo, eu vou sair à noite com os meus amigos para comer uma refeição mais pesada. Nesse caso, é interessante para ajudar no processo de quebra e digestão mais adequada, para não deixar o seu organismo sofrer mesmo. Agora, se esses episódios de flatulência, desconforto abdominal for recorrente no seu dia a dia, aí é interessante. Seria muito legal se você consumisse todos os dias. E quando? A recomendação é que seja consumido ou logo antes da refeição, então aproximadamente 10 minutos antes da ingestão, ou até mesmo durante a ingestão das refeições em geral. Então é super interessante. Se você consumir um café da tarde, por exemplo, que só contém alimentos que você sabe que não sente desconforto abdominal, não é necessário nesse caso. Mas principalmente nas grandes refeições, aí sim é interessante. E onde podem ser encontradas todas essas enzimas digestivas? Você pode encontrar em mercados naturais, em forma de cápsula mesmo, e aí tem uma gama muito grande de enzimas digestivas diversas que podem auxiliar nesse processo digestivo, mas também você pode encontrar em menor quantidade e variedade em fontes naturais, principalmente em alimentos fermentados. Lembra que eu já comentei aqui no canal sobre os probióticos? Então, alimentos como o iogurte, o kefir, contém essas enzimas digestivas. Olha que interessante. Além disso, você pode encontrar também em alimentos enriquecidos com essas enzimas digestivas. Então, não é comum ver alimentos que têm uma gama grande de enzimas, mas geralmente leite sem lactose, por exemplo, contém a adição da lactase para já auxiliar no processo digestivo e não prejudicar o seu organismo. Então, é com essa adição que funciona esse processo. Não é retirado a lactose do leite. Agora eu vou te dar uma dica na hora de comprar uma enzima digestiva. Existem diversos tipos, então você pode consumir tanto em cápsula, mas também tem sachêzinho com ele em pó, que pode ser bem dissolvido na hora ou da refeição ou antes da refeição, como eu já comentei. Mas quais são as diferenças? Geralmente é a quantidade de opção de enzima. Então existem marcas que vendem 10 variedades de enzima digestiva e tem marcas que vendem uma quantidade muito maior. Então isso vai muito de acordo com as suas necessidades. Se, por exemplo, a sua nutricionista já falou com você que você tem uma certa intolerância a algum tipo de alimento e ela falou qual é a enzima adequada para isso, não existe uma necessidade de você consumir uma enzima digestiva que tenha uma quantidade muito grande de variedade. Você vai conseguir ser muito mais certeiro. Mas se esse não for o seu caso, a grande variedade de enzimas, ela é interessante para acalmar todo o seu trato gastrointestinal e auxiliar muito na quebra e na digestão de alimentos. Então é isso, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam as enzimas digestivas. Elas realmente são extremamente interessantes e têm tantos benefícios para a nossa saúde e longevidade. Está extremamente atrelada com a longevidade. Porque a partir do momento que você não tem um intestino bem cuidado, a sua longevidade vai ser afetada. Porque a absorção de nutrientes não vai ser adequada. Então, é importante cuidar muito bem do intestino e as enzimas estão aqui para auxiliar muito bem nesse processo. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, me contem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber e de responder todos vocês também. Encontro vocês nos próximos vídeos desse canal. Beijo, beijo e até a próxima!